Olá, minhas irmãs, olá, minhas amigas, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Mulheres da Palavra, onde nós temos meditado um pouco na Palavra de Deus e, sem dúvida, essas meditações servem para todas as pessoas, todas as idades. E hoje é um tema muito interessante que eu gostaria de tratar, que eu até prometi na semana passada, que é o tema de a excelência de permanecer solteiros. Sim, uma palavra voltada para os solteiros, mas que é importante que toda a igreja tenha uma boa visão a respeito dessa realidade, como eu já abordei no vídeo passado, né? Falando que a solteirice, pessoas solteiras na igreja, é um fenômeno que existe, que é natural, que acontece em todas as culturas, em todos os lugares do mundo. Pessoas, elas não se casam ou elas demoram bastante para se casar, então permanecem solteiros ali por muito tempo. E, apesar de ser esse fenômeno corriqueiro da vida, às vezes nós temos dificuldade de lidar com isso. E eu falei que é interessante, importante que a gente aprenda a lidar com isso. Porque ficar solteiro, ser solteiro, não é um problema, não é errado, não significa que a vida da pessoa deu errado. Também fiz um alerta de que esse vídeo e nós pensarmos dessa forma não significa que nós estamos vitimizando um grupo ou usando como o mundo usa, né? Um grupo que explora, outros são explorados ou oprimidos. Realmente não é essa a nossa temática aqui. Mas é uma visão mais clara, quem sabe, pelo menos é o meu desejo, de nós lidarmos com as pessoas e a maneira que cada uma está no corpo de Cristo. E, principalmente, o que a Bíblia diz a respeito dessa verdade. Uma reflexão teológica, né? A Bíblia tem algo para falar para nós, como igreja, sobre as pessoas diferentes que nós temos na nossa igreja, ou pelo menos que a sociedade lida e tem alguns parâmetros e tem algumas sugestões, a igreja abraça o que o mundo tem a dizer ou é através da palavra de Deus? Sem dúvida, a palavra de Deus, né? Nós precisamos, então, ter essa firmeza em nossos corações, que Deus tem algo especial para cada um de nós no corpo de Cristo. E aí, por isso, essa reflexão a respeito desses solteiros da igreja. E eu queria começar trazendo para os irmãos que, apesar do fenômeno solteiro ser algo corriqueiro, o que nós sabemos é que cada pessoa ela é diferente. Então, cada um vai lidar com a solteirice de uma forma diferente. Por isso, não dá para a gente generalizar, não dá para a gente tratar todos da mesma forma, porque cada ser humano tem uma maneira. Há solteiros que lidam com a solteirice de uma forma muito tranquila. Para eles é tudo bem, não tem nada que afete assim, mas para outros, ser solteiro é muito doloroso. É um sofrimento. A pessoa se faz pergunta, poxa, por que eu ainda sou solteiro, né? O que aconteceu comigo? Então, como a gente não conhece o coração das pessoas, é necessário que a gente desenvolva relacionamentos como irmãos e irmãs que nós somos e que nós temos, e a partir desse relacionamento, a gente lide com essa pessoa de uma melhor maneira. Porque, às vezes, quando a pessoa é solteira, o que os outros gostam muito de fazer são brincadeiras, né? E, às vezes, a brincadeira pode ser um sal jogando em cima de uma ferida. Apesar de, por fora, a pessoa rir e participar da brincadeira, mas, por dentro, ela pode estar assim, sendo ferida e machucada com aquelas palavras, porque, para ela, também é difícil lidar com essa condição. Então, a nossa reflexão é para que nós desenvolvamos mais relacionamentos com todos, né? Não fiquemos presos em grupos dentro de igreja, né? Casados só com casados, solteiros só com solteiros, faixas etárias juntas e as outras não. Esse não é o ideal. O ideal é que nós desenvolvamos relacionamento com todos e nessa amizade, nesse cuidado uns para com os outros, nesse amor uns para com os outros, você vai ter a liberdade, por conhecer a pessoa, de lidar com essa situação que essa pessoa enfrenta, que é a sua solteirice, né? Então, você vai também ser, quem sabe, um canal de
consolo para algumas pessoas, você vai poder suprir a necessidade de alguém ou ser essa ferramenta que Deus vai usar, mas de acordo com os relacionamentos. E aí, pensando na excelência de permanecer solteiro, eu queria trazer algumas reflexões, e a primeira é o seguinte: fuja da idolatria do casamento. Você que é solteiro, talvez você vai passar a vida toda solteiro, talvez você só é um período maior que você tem enfrentado da solteirice, mas nós precisamos fugir da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você colocar algo na sua vida que sem essa coisa você não tem razão de viver. Isso é um problema muito sério. Tem uma autora que ela escreveu um livro sobre ídolos, né, ídolos do coração. Elisa, o nome dela é Elisa Fitzpatrick. E ela faz uma declaração no seu livro a respeito do que é idolatria. Eu gostaria de trazer para você, porque o que ela diz sobre idolatria é muito interessante. E aqui eu vou trazer essa definição para que você reflita a respeito das motivações do porquê você quer tanto um casamento. Será que é para dar uma resposta à sociedade, né? Será que é porque você acha que sua vida terá significado a partir do casamento? Então, o que está por trás, né, a nossa motivação, ela deve ser colocada à luz da palavra de Deus, porque você pode estar idolatrando algo e isso, obviamente, vai te afastar de Deus. E você vai parar de ver o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Então, a definição sobre idolatria que essa autora traz é o seguinte: ídolos não são apenas estátuas de pedras. Eles são os pensamentos, desejos, anseios, expectativas que passamos a cultuar no lugar do verdadeiro Deus. Os ídolos nos levam a ignorar o Deus verdadeiro e a buscar o que pensamos ser nossas necessidades. Então, talvez você é solteiro e você sofre por conta disso, porque você gostaria de casar, mas talvez por trás desse seu desejo existe uma idolatria de superestimar o casamento, como se ele fosse a razão do existir. E sem isso você vai viver uma vida frustrada, uma vida de tristeza, uma vida que não tem um propósito. E este é um problema muito sério. Não faça desse desejo do casamento um ídolo, porque isso é colocar outra coisa no lugar de Deus. Quem supre as nossas necessidades, quem nos deixa realmente completos é Deus. E o casamento não pode ser um fim em si mesmo. O casamento não é algo que, se você não tiver, você vai morrer por conta disso, de maneira nenhuma. A nossa busca deve ser de sermos verdadeiros adoradores. É Deus quem nos satisfaz. Quantas pessoas são casadas e elas também não podem colocar nesse relacionamento que elas têm a sua vida, né? Sem esse casamento eu morro, sem os filhos eu não existo. Nós não podemos dar esse espaço, porque esse espaço ele pertence a Deus. Deus é o fim que nós buscamos. Deus é aquele que nos dá verdadeiramente satisfação, inteireza, paz. Nós precisamos do Senhor. E o casamento é algo feito pelo Senhor, é algo belo, mas nós temos que fugir da idolatria. E pensando que o casamento é algo belo, o solteiro ele precisa ter uma visão bíblica a respeito do casamento. E aqui é meu segundo ponto. Todas as pessoas precisam ter uma visão bíblica, porque enquanto uns idolatram o casamento, enquanto uns acham que sem isto a vida não tem sentido, e aí acabam superestimando o casamento, por outro lado, tem outros que vão desprezar o casamento, que dizem que o casamento não presta, que é melhor ficar solteiro mesmo, e tem uma superestimação, quer dizer, tem um desprezo
pelo casamento. E eu ouso dizer que ter um desprezo pelo casamento, ele é um pecado, porque você não está tendo uma visão bíblica genuína a respeito do que é o casamento. E aí, o que é o casamento, né? Tem outro livro que é muito interessante, que é do Timothy Keller. Ele vai fazer também, ele escreve um livro, que o nome é O Significado do Casamento, e o livro, ele vai abordar sobre o verdadeiro significado, e eu queria desafiar você, solteiro, a buscar ter uma boa visão teológica a respeito do significado do casamento. Mesmo se você não for casar, ou se você tem o desejo de casar, enfim, busque essa compreensão. E aí ele traz um significado do casamento, né? Ele diz que o casamento foi criado para refletir em nível humano nosso relacionamento último de amor e união com o Senhor. É um sinal e um antegosto do futuro reino de Deus. E eu acho bem interessante o que ele aborda, é porque, mais uma vez, né, nosso coração é enganoso e, às vezes, nós colocamos expectativas e objetivos no casamento que não são o que a palavra de Deus traz. Tem pessoas que acham que serão felizes quando casar. Tem pessoas que acham que serão felizes se não casar. O cristão, ele não pode viver na busca pela felicidade. E este é um engano que tem tomado conta dos nossos corações, a felicidade. Os epicuristas, que eram uns filósofos gregos, eles viviam para a felicidade. Eles achavam que a vida era o aqui e o agora. Então, eles viviam para satisfazer os seus desejos, eram hedonistas. Eles viviam para si, para satisfazer os seus desejos, porque o que importava era ser feliz. Muitos cristãos vivem achando que eles estão aqui para serem felizes. E aí coloca no casamento o meio, o local que eles alcançarão a felicidade. Ou, como nós estamos dizendo, outros não querem casar e acham que a felicidade será encontrada fora do casamento. Mas o fato é que a felicidade não pode ser o objetivo da nossa vida. A felicidade não pode ser o fim das coisas. Por quê? Porque a felicidade, quando você tem ela como um objetivo final, ela se desfaz e você jamais vai alcançar. Nós precisamos buscar alcançar um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor. Não a felicidade, mas é interessante que quando a gente abre mão da felicidade e busca o que de fato o que de fato é mais importante, que é o Senhor, Deus nos dará momentos felizes, agradáveis nessa vida, nessa nossa caminhada com Ele. Mas o fim último da nossa vida é o Senhor Jesus. E quando o Timothy Keller ele traz aqui que o casamento é um reflexo, uma maneira que Deus utilizou para que nós tenhamos uma experiência humana que parece, né, que é um antegosto daquilo que nós teremos com Ele, é porque Deus ele costuma usar coisas materiais do nosso cotidiano para explicar coisas espirituais que a gente não alcança, porque nós somos matéria. Então, tudo que é espiritual é difícil a gente compreender. Temos nossas limitações e Deus sabe disso. Então, Ele usa as coisas materiais para nos trazer ensinos. Como, por exemplo, puxa na memória comigo. Quando a gente estuda ali a história de Israel, a construção do tabernáculo, nós vemos que Deus ele deu muitas orientações para que o povo construísse o tabernáculo de uma forma muito precisa. E tinha a lei cerimonial que era muito precisa. Como você deve utilizar suas roupas, né, o tecido, como você vai, na sua alimentação, o que pode, o que não pode você alimentar. E por aí vai. Em todas as áreas da vida, Deus tinha orientações muito específicas. E uma das coisas que Deus queria mostrar com isso é que Deus ele é santo e o seu povo é separado. O seu povo tem um relacionamento diferente com ele. Então, essas práticas eram para levar o povo a ter uma compreensão de algo espiritual.
essa santidade de Deus, essa pureza de Deus, essas exigências de Deus, porque Deus é um Deus diferente. E a maneira que nós devemos adorá-lo é da maneira dele, e não o que a gente acha que é melhor. Assim se reflete também no casamento. O casamento foi criado por Deus, é algo extremamente belo, mas o que ele indica, o que ele mostra, é que, da mesma forma que um casal, eles se tornam uma só carne, mas, ao mesmo tempo, eles são indivíduos diferentes, apesar dessa união. Com Cristo, quanto mais próximos de Cristo nós somos, mais o caráter de Cristo é impresso na nossa vida, mas, ao mesmo tempo, mais humanos e autênticos nós nos tornamos. Então, o casamento ele serve para que homem e mulher forjem o caráter de Cristo um na vida do outro. O solteiro, ele não vai ter isso, essa intimidade, mas ele tem o corpo de Cristo, que eu até falei no vídeo passado. A igreja de Cristo serve para que nós possamos forjar o caráter de Cristo um na vida do outro, num nível diferente do casamento, mas é no corpo de Cristo que nós, nessa mutualidade, vamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, forjar o caráter de Cristo, né? Que no trato uns com os outros, Deus vai cada vez mais nos forjando a imagem do seu Filho. Este é o fim do casamento, para a glória de Deus. E quantas pessoas casadas casaram para ser feliz? Casaram porque queriam filhos, casaram por vários motivos, mas sem levar em conta o motivo principal, a glória de Deus. E experimentar nesta realidade um pouco daquilo que experimentaremos na eternidade com Cristo. Então, os casados e os solteiros precisam sim levar a sério a doutrina do casamento e entender qual é o objetivo último do casamento, que não é a satisfação, que não é a felicidade, mas é que é a glória de Deus. Nós precisamos compreender isso para viver de uma forma mais próxima do Senhor e uns com os outros. E aí, eu queria caminhar aqui para um terceiro ponto, que é para você considerar a excelência de ser solteiro. Depois de tudo isso que eu falei, eu queria trazer para você essa perspectiva da excelência do casamento. E aí, um texto que é muito conhecido, que eu até comentei no vídeo passado, é 1 Coríntios, capítulo 7. Porque este texto, Paulo ele vai falar bastante sobre a questão de ser solteiro, e o que Deus tem para o solteiro, o que é esperado para o solteiro na palavra de Deus. Mas também nós precisamos levar em conta que Paulo não se debruçou sobre esse assunto nas outras cartas. Porque a igreja de Corinto, a gente sabe que ela passava por grandes problemas, né? Tinha desordem no culto, tinha a questão da imoralidade dentro da igreja, tinha muitas questões que eram necessárias serem tratadas. E, principalmente, a igreja em Corinto, ela era grandemente influenciada pela cultura grega. Ela tinha, assim, uma admiração muito grande pelos gregos. E lembra, eu já falei sobre isso, os gregos, eles tinham esse grupo, que eram os epicuristas, que eles diziam o seguinte: a vida é só essa. Então, vamos aproveitar a vida, vamos viver da nossa maneira, buscando a felicidade, buscando satisfazer os desejos do meu coração, porque a vida é aqui e agora. Quando Paulo escreve esse texto, ele está rebatendo essa realidade, mostrando para essa igreja, a vida não é o aqui e agora. Nós, como cristãos, temos uma pátria. Nós, como cristãos, estamos com o pé na terra, mas a nossa mente, o nosso alvo está na pátria celestial. E quando ele escreve isso, ele está dando um alerta também para os solteiros. Olha, você é solteiro, você não deve, então, viver uma vida para os seus se satisfazer, buscando a sua felicidade. Não é isso. Deus tem algo
especial para os solteiros, um modo de viver para os solteiros. E qual é esse modo de viver? Aí eu destaquei aqui o versículo 32 que eu queria ler para você. O versículo 32 diz assim: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres das preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Então, Paulo ele vai dizer, olha, não viva como os epicuristas, buscando aí a sua satisfação no aqui e agora. Você tem um Deus, você tem um Senhor. Nós visamos a eternidade com esse Senhor. Então, você é solteiro, aproveite para satisfazer o seu Senhor, que é Jesus, e viver para Ele. E no texto nós vamos observar que Paulo vai trazer assim, você é casado? O casado ele vai gastar tempo com a sua família, com a sua esposa, com o marido, né? Vai ter esse tempo. O solteiro está livre dessa preocupação. Então, o tempo que você gastaria investindo no seu casamento e tal, você deve investir na obra de Cristo, fazendo a vontade de Deus, se envolvendo mais na igreja do Senhor, se colocando à disposição, porque você tem mais tempo. Porque o tempo que você gastaria com o seu marido, com os seus filhos, com a sua casa, já que você não tem essa preocupação, então agora você deve gastar sua energia, gastar seu tempo, gastar os seus recursos no serviço ao Senhor, agradando ao Senhor, se preocupando. O que o Senhor tem para mim? Como eu posso abençoar a igreja, como eu posso servir ao Senhor, e dessa forma ser esta a sua preocupação. E veja que quando Deus estabelece isso, Deus sabe que nós temos nossas necessidades e é através desse serviço que o Senhor suprirá as nossas necessidades. Deus sabe que através desse serviço, lembra, o casamento não é para que um forje a imagem de Cristo no outro. Se você não tem um marido, é no corpo, é na igreja de Cristo que Deus vai trabalhar questões na sua vida que são importantes para você ser trabalhado. Então, o solteiro ele não pode viver uma vida egoísta. Já que eu sou solteiro, eu vou aproveitar meu tempo para ganhar dinheiro, vou aproveitar meu tempo para satisfazer os meus desejos, vou aproveitar meu tempo para ser feliz, vou aproveitar meu tempo para mim, né? Sempre eu. Não. Deus ele nos dá um objetivo, um propósito. Você está aqui nessa condição é para a glória de Deus. Se você é solteira, está vivendo esse momento, e aqui eu estou dizendo solteiros de todas as idades, desde os mais tenros em idade até os mais velhos, se você está nesse período, que pode ser um período permanente ou pode ser um período temporário, mas este período você precisa utilizar para se dar de uma forma maior para o reino de Deus. E esta é a orientação da palavra de Deus. E você precisa confiar na palavra de Deus e no que Deus tem para você. Esta é a excelência de ser solteiro. Você poder gastar-se mais, dar maior do seu tempo para o serviço do Senhor. E aí, eu queria trazer um outro conselho, né? Conselhos práticos para quem procura um cônjuge. No livro do Significado do Casamento, tem um capítulo que é destinado para os solteiros, e ele traz alguns desses conselhos, eu acrescentei outros, mas vale a pena essa leitura, porque por mais que você esteja vivendo aí um período de ser solteiro, talvez você mas você fala, não, eu não tenho o dom do celibato, eu quero casar, né? E você está procurando. Então, o Timothy Keller elaborou alguns conselhos práticos que eu acredito que vale a pena também. Então, o primeiro conselho é, reconheça que há épocas que é melhor não procurar um cônjuge, a depender de como tem sido a sua vida e os objetivos da sua vida, porque quando nós procuramos um cônjuge, a visão é do casamento. Então, se você sabe que, diante dos seus objetivos, diante da sua realidade, você não vai conseguir dar o passo para um casamento, então não procure um matrimônio. Sirva ao Senhor, viva a vida conforme Deus tem te orientado, mas não procure um namoro, um envolvimento, já que você não tem
essa pretensão desse passo para o casamento. Segundo, entenda o dom de permanecer solteiro, o celibato, a vida dedicada cada vez mais ao Senhor. Entenda que isso é um privilégio, mas também não é superior a ser casado, porque aí é um problema, né? Quando nós achamos que ser casado é superior a ser solteiro, ou ser solteiro é superior, vamos parar com esse negócio de tentar ser superior. Deus tem para algumas pessoas o casamento e para outras não. E está tudo bem com relação a isso, né? Não precisamos nos afligir a nossa alma por conta disso. Mas, diante da sua condição, seja você viúva, né, viúvo, solteiro, que nunca casou, ou casado, diante da sua condição, o que Deus tem para você? Abrace, confie no que Deus tem para você. É o melhor, acredite. Deus, ele se preocupa com você, Deus é bom, Deus está cuidando de você. Então, acalme seu coração e confie no que o Senhor está fazendo. E aí, já que você está na condição que você está, a pergunta que você deve fazer para o Senhor é: Senhor, como eu posso ser bênção, ser uma ferramenta, ser útil no teu reino? Deus vai te dar toda a direção para que você seja esse instrumento. Porque se você está aqui hoje, é porque Deus ele deseja usar a sua vida. Deus deseja usar a sua situação. Eu acho que talvez eu falei aqui em algum vídeo que eu conheci um piloto de asas de socorro que me abençoou muito o testemunho dele, porque eu estava viajando com ele, e aí eu fui perguntar da família e tal, e ele disse que ele era casado há não sei quantos anos, mas que a esposa não conseguia ter filhos. Eles tentaram de várias maneiras e tal, só que ela tinha uma questão de saúde que realmente impediu. E o testemunho dele me abençoou, porque primeiro deu para perceber o sofrimento que eles carregavam, porque isso era um desejo muito grande do coração deles de serem pais. E eles passavam por isso, e pode ser que pessoas, né, todos nós, passamos por questões, talvez você gostaria muito de casar e você não acontece na sua vida. Talvez você gostaria de ter filhos, também não acontece. Mas aquele homem, ele disse que Deus usou essa situação para que a esposa dele pudesse influenciar e ser bênção na vida de mães, de mulheres que, infelizmente, os seus filhos partiram ainda no ventre ou depois já de nascidos. E ela tinha um ministério de consolo e de suporte para mulheres que estavam passando a situação que ela passou na vida dela. Então, os nossos sofrimentos, as nossas limitações, Deus pode usar para ser bênção e edificar o corpo de Cristo, e esse é o nosso objetivo. Um quarto ponto aqui. Leve mais a sério a questão de amizades com o sexo oposto e o cuidado com a defraudação. Este é um tema muito sério, né? E o que significa defraudar? Defraudar significa enganar, iludir, privar intencionalmente a outra pessoa de algo que ela teria direito. Então, é claro que o namoro ele vai nascer a partir de uma amizade. Mas tem um momento na amizade que é perceptível que a coisa não vai adiante. Não vai dar o passo para o namoro, que seria algo bom, que seria algo ali natural. Por algum motivo, se um dos dois não quer dar esse passo, o ideal é que essa amizade seja interrompida. E eu sei que interromper uma amizade sempre é doloroso, né? Mas leve a sério essa questão de você interromper uma amizade se a coisa não vai caminhar para o namoro. Seja você a pessoa que está com sentimento e o outro não fique pressionando, já que o outro está entendendo que não quer namorar, que talvez ele tenha uns objetivos ali. Interrompa essa amizade. E se você é a pessoa que está confortável com a amizade, mas sabe que a outra pessoa tem um sentimento, seja homem, seja mulher, valoroso de Deus, e interrompa a amizade, para que aquela pessoa seja protegida dos seus sentimentos se tornarem ainda maiores. Deus não se agrada que nós tenhamos atitudes de engano, de iludir pessoas, de levar uma amizade colorida. Isso é fora da vontade de Deus para a sua vida.
Tenha amizades com pessoas do mesmo sexo que você, se envolva na obra do Senhor, mas não permita isso na sua vida, porque isso vai causar danos a longo prazo e isso não vai ser saudável de maneira nenhuma. Outra coisa que não é saudável, né? A imoralidade sexual. O solteiro, ele deve fugir da imoralidade, assim como o casado, né? Tudo que foge dali do plano original de Deus vai trazer prejuízos severos para a nossa vida. O nosso relacionamento com Deus será interrompido. E tudo que você poderia receber de Deus vai ficar interrompido por conta da imoralidade. Fuja. Se você está envolvido em coisas que você não consegue, porque nós somos pessoas que o nosso cérebro se vicia com determinados comportamentos. Busque ajuda dos seus pastores. Tem muita literatura boa também que você pode encontrar aí para te ajudar a lidar com essas questões, mas fuja da imoralidade. E mais um ponto, não se permita criar relacionamento emocional, afetivo com pessoas que não são crentes. Porque a Bíblia diz, né, no próprio livro, que não há intimidade que possa ter entre a luz e as trevas. Então, a Bíblia já deixou claro isso daí. Nós não podemos ter um relacionamento com jugo desigual. Então, não se permita isso. E, por último, né? Não crie atalhos para resolver os seus problemas. E nós gostamos muito de criar atalhos. Não crie atalhos. Eu sei que a vida de celibato, a vida de ser solteiro, para muitos é um amargo remédio que ela tem que tomar. Mas tome, confie no Senhor, abrace o que o Senhor tem para você. Não crie atalhos para suprir suas necessidades emocionais, físicas, carências. A graça de Deus é suficiente para suprir a sua necessidade no dia difícil. E eu sei que a gente vive dias difíceis, mas vive dias mais tranquilos. A graça de Deus é suficiente para te consolar. A graça de Deus é suficiente para estar com você em dias de solidão, dias que você se sente ali mais vulnerável. Busque ao Senhor. Ser solteiro é um bom meio para nos levar a confiar mais no Senhor, que supre as nossas necessidades, que se preocupa conosco. A graça do Senhor é suficiente para te dar forças para passar pelas coisas que você tem que passar. Deus está com você e Ele é suficiente. Desenvolva essa confiança, porque vai valer a pena. Confiar no Senhor, andar nos caminhos do Senhor, vale a pena. Busque ao Senhor, porque Ele tem algo especial para você. Ele supre as suas necessidades. Confie nele. E eu espero que essa palavra sirva de ânimo para você, se você é solteiro, sirva de sabedoria e reflexão para você, que se você é casado. Mande também esse vídeo para mais pessoas, para que outras sejam consoladas com as consolações do Senhor, que Ele tem planos para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. E no final das contas, gente, o que nós precisamos é do Senhor. Casamento traz felicidade, filhos traz felicidade, que sem dúvida nenhuma a gente pode experimentar coisas muito boas nessa vida, mas uma coisa fique certo, o que eu e você precisamos é do Senhor, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E Ele vai usar a igreja para suprir sua necessidade, Ele vai usar o serviço ao Senhor para suprir sua necessidade. Durante esse envolvimento com o Senhor, Ele te dará graça para viver os dias difíceis que você tem para viver. Ele é aquele que pode te dar força para fugir. E não só força, né? Ele é capaz de te libertar completamente de tudo que talvez você se envolva de errado, né? Imoralidade, relacionamentos com pessoas que não são crentes. Ele vai te dar força e coragem para deixar o próprio relacionamento aí com amizade, defraudação, também ele vai te dar tudo o que você precisa, mas você precisa confiar no Senhor. E que Deus possa te abençoar para que você confie. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Espero que realmente ter sido bênção e ter ajudado você nessa sua realidade que você vive, né? Que Deus te abençoe. Muito obrigada e até a próxima.